Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Paz e bem a você. Sigamos juntos a refletir nesses caminhos do Evangelho que traçam condição especial e essencial à nossa felicidade. E na companhia de nossos irmãos protetores, esperamos receber a inspiração necessária à realização desses estudos. Vamos iniciar. Obrigado, Senhor. Te pedimos as vossas bênçãos a esse momento, para que tenhamos, Senhor, a consciência das verdades espirituais que estão depositadas em nossas consciências, que possamos, com a luz do Evangelho, fazê-las acender, a fim de que possam vibrar intensamente na nossa vida. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelos momentos por vindouros, obrigado por essa doutrina de luz a iluminar nossa trajetória de espírito. Obrigado, Senhor, e te pedimos a permissão necessária a iniciar o nosso estudo. Graças a Deus. Pedimos, portanto, as vibrações desse nosso estudo, para que os benfeitores espirituais visitem os corações que sofrem, transformando a dor em esperança e compreensão. Nesse estudo, neste vídeo, nós estudaremos o Sermão da Montanha, como vem acontecendo desde o vídeo de número 5, ou o Sermão das Bem-aventuranças, que sob o aspecto espiritual, os bem-aventurados na fala de Jesus, significam os venturosos, os ditosos, os felizes. E sobre esse sermão, Gandhi disse que se fossem perdidos todos os livros sagrados da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então verificamos assim a importância desse estudo, a importância de se estudar esse tratado de conduta cristão. Vamos à nossa leitura. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que entender por pobres de espírito? Número 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Item 2. A incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurado os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreende. Por pobres de espíritos, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si mesmos e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como se fossem dignas a lhe merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria a negar
até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tornando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram que, sem apelação às sentenças que proferem, se recusam a admitir o mundo invisível e sua potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não podem colocar-se. Vemos aí então o que se deve fazer para ser humilde, o que deve se fazer para nós termos uma entrada nesse reino citado por Jesus. Mas ocorre que a gente tem muitas pessoas em nosso mundo que valorizam tão somente as coisas materiais. Ter em detrimento de ser. Elas cultivam prazeres na terra em suas visões extremamente limitadas, que tudo acontece aqui. E por isso elas sentem até uma segurança material, uma segurança psicológica, o que confere certamente para elas uma ilusão de estabilidade na terra. É como se elas acreditassem que elas têm o controle de tudo, que tudo está sob o seu controle. Por isso a nossa sociedade é tão desigual, porque se debruça por demais em leis materiais, essas leis vigentes, e não se dão conta que de verdade nós somos controlados por leis muito maiores, muito além até de nós. Leis atemporais, leis que não se modificam, leis que fazem verdadeiramente e a nossa trajetória como espírito. E isso quando elas não percebem que a vida simplesmente não termina no túmulo. Vivem essa doce ilusão de que a morte do corpo físico tudo vai acabar. Então essa pessoa passa a viver muito intensamente daquilo que o mundo material lhe proporciona, porque ela acredita que tudo isso que ela recebe plenamente e atende plenamente aos seus anseios. Dentre elas, nesse círculo, ainda tem aqueles incrédulos, aqueles que desejam ser convencidos de que existe uma potência superior, que existe uma inteligência superior, querem ser convencidos, mas os espíritos vão perder tempo com isso para quê? Eles acham que Deus ficaria até satisfeito em tê-los convertidos. Na verdade, a gente pode até dizer, existe ateu? Não, a lei de Deus está depositada em nossas consciências. Então, no fundo, as pessoas de verdade acreditam. Obviamente, não querem aceitar porque vivem intensamente a vida na matéria. Desconhece que tudo que eles semeiam aqui eles também vão colher. Vão colher todos os frutos das sementes que eles semearem aqui. E aí, como eles saberão quando desencarnar? Porque tudo da terra vai ficar na terra. Então, o mundo, para os ricos de espírito, né, porque muitos deles, ou muitas pessoas têm uma visão assim dessas pessoas, eles se sentem muito inteligentes, são vaidosos, são orgulhosos, é o que se acham melhores do que o outro, melhores do que o próximo, sobretudo quando têm muitos valores, sobretudo quando são detentores de algumas fortunas, via de regra. Então eles ignoram que Jesus conferiu credencial de bem-aventurança a todos aqueles que desejam segui-los, a todos aqueles que ouvem a sua voz, mas só têm olhos para esse mundo. Como que eles vão ver isso? São incrédulos, são cegos pelos prazeres do mundo, não compreendem e ainda criticam aquelas pessoas que são humildes, aquelas pessoas que são bondosas, aquelas pessoas que estão sempre dispostas a ajudar aos outros, sobretudo aquelas pessoas que perdoam.
Quem é que nunca viu? Você é muito bobo. Fulano fez isso e aquilo, XYZ com você, você ainda vai perdoar? Mas aquele que perdoa sabe por que está fazendo. Então, ser grande na terra, como entendem, na partida da pátria espiritual, como já disse, tudo fica por aqui. Ser pequeno na terra, ser humilde, obediente à lei maior, o que levaremos conosco? São esses valores conquistados na terra, o que nos fará um pouquinho maior na pátria espiritual. Mas quando se fala de humildade, eu acredito que muitos de nós ainda têm dúvida realmente o que significa a humildade. Por isso a gente precisa buscar elucidação em Ramatiz para poder melhor compreender. Vamos ver o que Ramatiz diz acerca de humildade. Ele diz que a humildade é virtude muito discutível entre os humanos, pois quase sempre se confunde com servilismo, que é fruto de circunstâncias que obrigam a criatura a um comportamento melhor, mas acidental, não sendo, portanto, uma atitude resultante da evolução espiritual. Dá para entender que ser humilde não é alcançar entendimento, ser humilde é alcançar entendimento para a gente viver em harmonia com a lei de Deus. E não somente a gente se tornar um servidor na matéria. Esse não é o caminho. Então, os pobres pelos espíritos são os que buscam conhecer, se explorando internamente, se importando em explorar a riqueza interior que todos nós temos e, obviamente, nos abdicando dos valores da aparência, dos valores do mundo das aparências ou das ilusões. São deles que Jesus fala, os pobres de espíritos, esses eleitos, poderia dizer assim. E isso quer dizer que, aliás, um dos grandes objetivos nossos, quando o espírito é encarnado, que a gente tem a obrigação de trabalharmos como co-criadores dos nossos ambientes, fazermos novos ambientes para a nossa vivência melhor aqui na Terra, e juntamente com a força do progresso estabelecido pela lei de Deus, o que a lei nos confere. E é como a doutrina nos aconselha, que nós somos reformistas, somos mesmos reformistas, porque temos que lutar pela nossa reforma íntima, eliminando a vaidade, a soberba, o egoísmo, a presunção. Muitos de nós podem dizer, mas como é que faz isso? Vá lá no Livro dos Espíritos, dá uma olhadinha na questão 919. Ali nós vamos buscar muitos caminhos e muitos meios vamos conhecer para nos livrarmos dessas questões, desses sentimentos, e vamos preencher com novos sentimentos. Como disse o mestre, lá no item 3, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, sejamos como as crianças em termos de pureza, se a gente quer conquistar o reino dos céus. Lá no item 3 também, a esposa de Zebedeu pede para Jesus reservar um lugar para seus 2 filhos, que eram seus apóstolos, julgando ela que podia, assim, fazer algo além. É aquele pedido de mãe. E Jesus lhe perguntou, eles estão aptos a tomar o cálice que eu vou tomar? E até disseram que sim. E Jesus concordou, porque com a sua partida, os apóstolos também, ia sobrar alguma coisinha para eles, por assim dizer. E aí, Jesus disse, mas quanto tomar um lugar no meu reino, isso não depende de mim, depende do Pai. Então, esse julgamento seria do nosso Pai Celestial e não simplesmente de Jesus. Então, vejamos, a gente lembra que o reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus não é uma colônia espiritual ou uma cidade. O reino dos céus é um estado de espírito. E se um estado de espírito ou um plano elevado de vibração, isso é construído dentro de nós. Isso é a construção de cada um de nós. É esse tal ambiente que a gente deve renovar, que devemos construir. Mas Jesus disse assim, que o reino dos céus é conquistado pelos pobres de espírito. Ele estava dizendo que é para os humildes de coração. E não simplesmente para os pobres da terra, materialmente falando, os desafortunados da terra. Porque a terra, vamos dizer, tem muitos pobres soberbos, mas também tem muitos ricos humildes. Mas aí a gente lembra da máxima, quando diz, muitos chamados
e poucos escolhidos. Não, não. Quer dizer que todos são chamados, porque a lei de Deus não faz exceção, não faz absolutamente nenhuma exceção de categoria. O caminho está aberto para todo mundo. O que determina quem vai passar somos nós, através do nosso livre-arbítrio. Então, nesse sentido, são poucos os escolhidos, porque de verdade poucos de nós fazem esforço para trilhar essa estrada de luz. Então, é a busca de verdade desse processo de autoiluminação, que se constitui, claro que sim, da sabedoria, do conhecimento da lei, de fazer brotar a lei, regar e fazer nos auto-iluminar. A passagem de quando Moisés demorou muito no Monte Sinai, o povo abandonou o Deus verdadeiro para adorarem um Deus de metal. Metal que, aliás, foi doado por eles mesmos. E Lacordaire, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a humanidade, que nós fazemos exatamente hoje a mesma coisa. Abandonamos as coisas de Deus para adorarmos as coisas do mundo material. É para nós pensarmos e para nós refletirmos. Por isso, nós buscamos em Platão, quando ele diz assim: pode-se facilmente compreender uma criança que tenha medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando homens e mulheres, adultos, têm medo da luz. Portanto, busquemos a luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Vos agradecemos por essas reflexões. Para tanto, vos pedimos agora a limpeza e a consequente modificação desta água no remédio mais necessário, que possa quem dela beber fazer a transformação, fazer o melhor remédio para o corpo físico, espiritual e mental. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado por tudo que nós ouvimos agora. Obrigado, Senhor, pelas máximas do Espírito que facilitam a nossa transformação. Que a cada dia nos tornemos melhores, não simplesmente homens e mulheres, mas que nos tornemos melhores também e, sobretudo, em espírita. Obrigado, Senhor, benfeitores espirituais, por esse encontro e pedimos ao Pai Celestial permissão necessária para encerrarmos. Graças a Deus, graças a Deus. Então, nós podemos dizer que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável pertencem conosco, onde está escrito: amai-vos uns aos outros. Muita paz. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.